A oposição frontal à aliança de seu país com a Alemanha nazista o levou a emigrar para os Estados Unidos, o que fez apenas após a morte de sua mãe em 1940. Peter, filho de seu segundo casamento, juntou-se a ele e a esposa na América 2 anos depois. O filho do primeiro casamento permaneceria em seu país natal. Vivendo em Nova York durante a Segunda Guerra, passou por dificuldades financeiras, ao mesmo tempo em que enfrentava problemas de saúde. Lá, era mais conhecido como pianista, etnomusicólogo e professor do que como compositor, e por isso pôde se beneficiar de uma bolsa de pesquisa da Universidade de Colômbia, que usou para prosseguir seus estudos sobre o folclore musical da Península Balcânica. Apesar das dificuldades, recebeu importantes encomendas nesse período e terminou obras centrais de seu catálogo. Ele morreu aos 64 anos, em 26 de setembro de 1945, em Nova York, como decorrência de uma leucemia. Somente em 1988, seus restos mortais seriam levados para Budapeste, onde repousam. Uma apreciação da vida e obra do compositor húngaro Béla Bartók é o tema deste vídeo. Mas antes, deixe o seu like aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para poder acompanhar as novidades que estamos preparando. A cidade em que Béla Bartók nasceu, em 25 de março de 1881, então parte da Hungria, hoje tem o nome de San Nicolau Mare e fica em território romeno. Seu pai era diretor de uma escola agrícola e morreu quando ele tinha 7 anos. A mãe, que lhe ensinou os primeiros passos no piano, levou-o, juntamente com a irmã, para viver inicialmente em uma pequena cidade que hoje está situada na Ucrânia, e depois na atual Bratislava, atualmente capital da Eslováquia, mas então na Hungria. Seu desenvolvimento musical foi precoce. Aos 4 anos, já podia tocar cerca de 40 peças ao piano e escreveu sua primeira composição aos 6. Estudou no ginásio católico, equivalente ao nosso atual ensino médio, em Bratislava, com destaque e excelência em matemática e física, além da música. E aos 18 anos entrou para a Academia de Música de Budapeste, a que seria, pouco tempo depois, batizada com o nome do compositor Franz Liszt. Estudou piano com Stefan Thoman, aluno de Liszt, que também daria aulas a Erno Dohnányi e Georg Cifra, e composição com János Kessler. Na Academia de Budapeste, ele conheceria Zoltán Kodály, que se tornaria amigo e colaborador em suas pesquisas etnomusicológicas. Foram marcantes sobre ele os impactos das composições de Richard Strauss, Brahms, Debussy. Bartók descobriu o canto tradicional magiar e passou a se dedicar às pesquisas folclóricas, tendo viajado com Kodály a partir de 1905 pelo interior da Hungria, Romênia, Eslováquia e outros países, anotando e até mesmo registrando em cilindros gravados melodias que seriam depois utilizadas em suas composições. Além disso, colecionou também objetos artesanais e vestimentas populares. Bartók escreveu que, abre aspas, ao compor nós seguimos a natureza. A música folclórica é um fenômeno natural. Suas formas são desenvolvidas como que espontaneamente, tal como outros organismos vivos naturais, flores, animais, etc. Ele era também colecionador de plantas, insetos e minerais, como se pode ver no acervo preservado em sua casa-museu em Buda, na parte ocidental e mais residencial da cidade de Budapeste, do outro lado do rio Danúbio, onde ele viveu de 1932 até a ida para os Estados Unidos em 1940 e onde escreveu algumas de suas músicas mais importantes. Pianista virtuose, Bartók passou a dar aulas de piano na Academia Franz Liszt, o que permitiu também a ele viajar em turnês pela Europa como concertista. Entre seus alunos diretos de instrumento, contam-se os regentes Fritz Reiner, famoso por liderar a Sinfônica de Chicago nos anos 1950, György Solti, que também assumiria mais tarde a mesma Sinfônica de Chicago, onde trabalharia por 22 anos, e o pianista György Sándor. Dentre as inúmeras obras para piano solo escritas por ele ao longo de sua carreira, está incluída a sua obra didática para o instrumento,
como a coleção For Children, de 1908 e 9, baseada em temas folclóricos húngaros e eslovacos, com 79 peças divididas em 2 volumes, e os 6 volumes do Microcosmos, em que ele trabalhou entre 1926 e 1939, e que compreendem 153 peças, desde o nível iniciante até o profissional, sendo as 6 últimas as danças em ritmo búlgaro. A ópera em um ato, O Castelo de Barba Azul, foi escrita por Bartók em 1911 sobre libreto do escritor húngaro Béla Balázs, também um importante crítico e teórico da linguagem cinematográfica, e inspirada em conto de Charles Perrault. Foi estreada em 1917. Outra obra cênica importante do período é O Mandarim Miraculoso, um balé pantomima também em um ato, que traz um argumento de sexo, prostituição, crime e morte, composto entre 1918 e 24, estreado pela Ópera de Colônia em 1926, sendo depois transformado numa suíte orquestral. Em 4 movimentos, a música para cordas, percussão e celesta foi composta por Bartók em 1936, ainda em Budapeste. O tema aqui tocado, que inicia o primeiro movimento, o andante tranquilo, é, na verdade, o sujeito de uma fuga exposto pelas violas 1 e 2. Essa e outras obras de Bartók são organizadas a partir da série de Fibonacci, que é uma aproximação matemática à seção áurea, a divisão de um segmento em partes desiguais, de modo que o todo dividido pela parte maior seja igual à parte maior dividida pela parte menor. Fibonacci, matemático que viveu entre 1170 e 1250, mostrou que os números dessa série, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc., são construídos a partir do terceiro número, somando-se os 2 anteriores. Assim, 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 21, 55, 55 mais 34, 89, que é o número total de compassos do primeiro movimento da música para cordas, percussão e celesta de Bartók. A fuga sai da nota Lá, em pianíssimo, e com surdina no tema que tocamos há pouco, e atinge o ponto culminante na nota Mi bemol, o trítono de Lá, em fortíssimo, com 3 Fs, no compasso 55, isto é, no exato ponto áureo, tal como apontado pela série numérica de Fibonacci, 55 mais 34, 89, o número total de compassos. A partir daí, o sujeito surge invertido, espelhado, e mesmo assim pode ser perfeitamente reconhecido auditivamente. No final, o sujeito e sua inversão são tocados juntos, até terminarem em pianíssimo na mesma nota Lá que iniciara a peça. Mas há muito mais, como apontou o musicólogo húngaro Erno Lendvai em 1955, 10 anos após a morte de Bartók, números de Fibonacci, como 55, 34, 21, 13 e 8, para trás e para frente, coordenam os principais eventos do movimento, como a retirada e colocação das surdinas nos instrumentos de arcos, o final da exposição dos temas, a entrada da celesta, além do já citado ponto culminante do movimento.
Bartók escreveu também 3 concertos para piano. O número 1 é de 1926, foi estreado em Frankfurt com o compositor ao piano e regência de Wilhelm Furtwängler. O número 2 é de 1931 e foi também estreado pelo compositor ao piano. E o número 3, de 1945, uma de suas últimas obras, teve estreia póstuma com Eugênio Ormandy e a Orquestra de Filadélfia, nos Estados Unidos, e o ex-aluno e amigo de Bartók, Georg Sándor, como solista. Há também 2 concertos para violino e orquestra, o número 1 de 1908, publicado apenas em 1956, póstumamente, e o número 2 de 1938, além do concerto para viola, encomenda do violista Wilhelm Primrose, que a morte deixou inacabada. Uma das mais emblemáticas encomendas feitas a Bartók em seu período americano foi a do concerto para orquestra, em 5 movimentos, encomendado por Sergei Koussevitzky, que a estreou em 1944, dirigindo a Sinfônica de Boston no Symphony Hall da cidade. Trata-se de uma composição em que os instrumentos da orquestra são, de fato, tratados como solistas. Daí o uso da palavra concerto, ao invés de sinfonia ou outro equivalente, no seu título. Uma das mais interessantes composições de toda a primeira metade do século XX é a Sonata para 2 pianos e percussão de Béla Bartók, composta em 1937 e estreada em 1938 em Basileia, na Suíça, tendo aos pianos Bartók e sua segunda esposa, Dita Pásztory Bartók, com quem ele migraria para os Estados Unidos 2 anos depois dessa estreia. Em 3 movimentos, a obra prevê 2 percussionistas, além dos 2 pianistas, que tocam 7 instrumentos para cuja execução o compositor prescreve instruções bastante precisas. São eles tímpanos, a gran cassa, um bombo ou tambor grave, címbalos, triângulo, caixa, gongo e xilofone. Nos Estados Unidos, o casal faria uma apresentação da versão orquestral dessa sonata, batizada de Concerto para 2 pianos, percussão e orquestra. Seria em 1943, com a Filarmônica de Nova York, no Carnegie Hall, com regência de Fritz Reiner, que, como vimos no início deste vídeo, havia sido aluno de piano de Bartók em Budapeste. Essa foi a última apresentação pública de Bartók como solista de piano. Um legado composicional extraordinário deixado por Bartók são seus 6 quartetos de cordas. O número 1 de 1909, o número 2 de 1917, o número 3 de 1927, que ganhou um prêmio de $6.000 oferecido pela Music Society da Filadélfia, nos Estados Unidos, em um concurso de composição. O número 4 de 1928, em 5 movimentos, de forma a estabelecer uma relação axial entre o primeiro e o quinto, o segundo e o quarto movimentos, tendo o terceiro como eixo e cujo quarto movimento, que ouvimos há pouco, é inteiramente construído em pizzicato, isto é, com os 4 instrumentos tocando sem a utilização do arco. O quarteto número 5, de 1934, também em 5 movimentos, estreado em Washington, D.C., nos Estados Unidos, em 1935, pelo College Quartet, o qual havia sido fundado em Viena, ao redor do círculo de Arnold Schoenberg. E, enfim, o número 6, de 1939, que seria estreado no Town Hall de Nova York, em 1941, pelo mesmo College Quartet, quando o compositor já estava morando nos Estados Unidos.
diversas gravações de Bartók tocando piano, e não apenas composições autorais, Scarlatti e outros autores. Peter Bartók, segundo filho do compositor, alistou-se voluntariamente na Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial, passando no exército parte dos anos finais da vida de seu pai nos Estados Unidos, antes de se fixar na Flórida e passar a trabalhar como engenheiro de som. Em um depoimento dado em um documentário húngaro, ele conta, emocionado, que, sabendo das dificuldades financeiras dos pais, enviava mensalmente seu salário de militar a Nova York para ajudar a família. Ao voltar para casa, soube mais tarde que o valor era integralmente separado por seu pai para ser devolvido a ele, como foi feito de fato, como uma poupança para ajudar em seu futuro. Isso ilustra um pouco acerca da personalidade e do temperamento de Béla Bartók. Em tempo, Peter Bartók morreu aos 96 anos em 7 de dezembro de 2020.